Shalom, glórias a Deus. Mais um capítulo 28 de Gênesis. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada por esse capítulo 28 da tua palavra. Será para minha edificação, para nossa edificação. O nome do Senhor será exaltado, porque a tua palavra não volta vazia. Eu oro e agradeço por isso em nome do Senhor Jesus. Bem, aqui no capítulo 28, Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá uma esposa e uma das filhas de Labão, uma esposa das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então seria tomar por esposa uma das filhas do irmão da sua mãe. Então ele ia tomar por esposa quem? Uma prima. Porque se Labão era irmão da mãe, a filha de Labão ou as filhas de Labão eram primas de Jacó. Até aqui, a Bíblia está confirmando ainda casamentos entre parentes. Podia casar parentes com parente, porque ainda estava naquela fase de povoar a terra o mais depressa, a terra tinha que se encher. Mas a partir de Levítico, de Deuteronômio, daí o Senhor já começa a dizer que não é mais para haver casamento entre parentes. Você tem que saber até onde Deus permitiu as coisas e até onde ele deixou de permitir. Não era a vontade do Senhor que fosse assim, mas por causa do pecado, o homem teve que sair do Éden e aqui na terra tudo foi diferente. Debaixo de maldições, a terra foi amaldiçoada e o Senhor precisava povoar a terra. O plano A do Senhor não era esse, mas ele já sabia que o homem ia errar e que ia ter esse plano B. Ter que sair do Éden, ter que casar com a irmã, logo no início, Caim, mas a sua irmã casando para poder povoar. E vai prosseguindo assim, Abraão casando com a irmã, não era filha da mesma mãe, mas era o mesmo pai. E agora está vendo aqui Jacó sendo convocada aí a sua parentela e casar com uma prima, filha de um irmão da sua mãe. E aí Jacó abençoa, né? Diz que ele teria a bênção, ele lhe deu a bênção de Abraão, que Deus desse para ele a bênção de Abraão, a você, a ele e a toda a sua descendência, para possuir a terra das suas peregrinações. Assim como ele foi com Abraão, foi com Isaac, e agora Isaac está dizendo que ele também, agora foi com Isaac, agora Jacó também está sendo abençoado com a mesma bênção de Abraão e de Isaac, o seu pai. Assim Isaac despediu Jacó, que foi para Padã-Arã, a casa do irmão de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá uma esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, note bem, ele já tinha mulheres, ele tomou por mulher também Maalate, filha de Ismael, e filha de Ismael, que era filha também, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Lembra que Ismael era filho de Abraão, né? E que não era o filho da promessa. Apesar de Deus não abandoná-lo por ser semente de Abraão,
mas a bênção do Senhor, de uma maneira total, não estava sobre ele. E Esaú desvia-se do propósito de Deus. Vai se juntar a mulheres que não eram mulheres da parentela de Abraão e também se junta a mulheres que veio da descendência de Ismael, que era filho de Abraão, mas filho de Abraão com uma escrava. A única vantagem dele é porque Deus não iria abandonar nenhuma pessoa que fosse ligada a Abraão. Mas mesmo assim, a bênção não era igual como daquele que era a vontade de Deus, que foi o caso de Jacó, de Isaac, que era a vontade de Deus, foi o filho escolhido, o filho da promessa. E aí nós vemos que realmente Esaú se desviou do propósito do Senhor. Enquanto isso, Jacó prossegue a sua viagem, partiu de Beceba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E agora ele sonhou. Ele deita e sonha em cima de uma pedra. Você vê qual é o propósito de Deus na vida daqueles que são escolhidos. Até em cima de uma pedra sonha. Tem visões de Deus. Não tem lugar para aqueles que são escolhidos de Deus estar tendo pesadelo. Ele tem sonhos maravilhosos. Em cima de uma pedra, queridos, realmente era um sonhador, né? Era um visionário. E ali ele viu que havia uma escada que atingia os céus e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque, de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com você, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Então Abraão estava saindo da terra onde Deus havia prometido para estar no meio da parentela, para pegar uma esposa, mas na verdade você sabe que ele estava fugindo porque o seu irmão iria matá-lo. Mas Deus está dizendo para ele que ele iria voltar para essa terra, que é a terra prometida, e que estaria abençoado, como foi prometido a Abraão e a Isaac, o seu pai. Então a bênção continua acompanhando, a promessa continua se cumprindo, como Deus falou para Abraão, falou para Isaac, se apresentou a Isaac e agora está se apresentando a Jacó. Como é bom ter um Deus fiel, um Deus que cumpre promessas. Você lembra que temos uma promessa maravilhosa que o Senhor fez. Todas as promessas da Bíblia que Deus faz, você vê o cumprimento dela. Será que vai ser diferente o cumprimento da promessa de Atos, capítulo 1, versículo 11? Varões galileus, por que estáis olhando assim, assustados para os céus? No momento que Jesus sobe para estar à destra do Pai, todos que estavam ali estavam olhando. E dois varões se apresentam dizendo: por que isso? Vocês não sabem de nada. Esse varão, esse Jesus que está subindo para estar à destra do Pai, ele haverá de descer da mesma maneira como ele está subindo, com poder e glória. Então, fique atento a essa promessa. Não se esqueça que o Senhor está mostrando aqui tudo com uma alegoria, tudo com o propósito de nós não esquecermos que na segunda aliança, na aliança onde nós estamos ligados com Jesus, aliançados pelo sangue dele, há uma promessa de que nós, como igreja do Senhor, estaremos tendo um novo céu, uma nova terra,
como fala o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Então, em nome de Jesus, vamos estar firmes, né? Vamos estar firmes no propósito, vamos estar cumprindo o que o Senhor Jesus determinou até que ele chegue para buscar a igreja. O propósito do Senhor, ele disse quando ele saiu da terra, antes de sair, ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, no capítulo 28, versículo 19, e de fazer discípulos. Então, igreja, por que está assim? Como se não tivesse nada para acontecer? Vai acontecer o evento mais importante da Terra, Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja. Depende de você e eu cumprirmos o propósito. Há muitas pessoas ainda para serem salvas. Depende de mim e de você. No meio da sua vizinhança, tem pessoas para serem salvas. Vamos ganhar? Vamos consolidar? Vamos discipular? Vamos enviar? Porque tem uma promessa. Para manter essa promessa aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, essa promessa aqui na antiga aliança, foi necessário também eles não perderem o foco do que Deus queria na vida deles. Deus queria que fosse fundada uma nação onde o Senhor Jesus Cristo haveria de nascer, a nação de Israel. Hoje nós temos uma promessa e Deus tem algo para ser feito, que é vidas sendo salvas. Então, já está preparando o ambiente na faculdade, amando os seus colegas, para você começar a falar de Jesus. Alguém para falar de Jesus tem que ter um bom testemunho. Como é que você vai falar para os seus colegas de faculdade se ele não tem visto o amor de Deus na sua vida? Como é que vai falar dos seus colegas aos seus colegas de trabalho se não tiver visto o amor de Deus na sua vida? Como é que vai falar para a sua vizinhança se eles não viram o amor de Deus na sua vida? É preciso preparar um ambiente para que quando você falar de Jesus, quando você abrir a sua boca e dizer para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, elas sintam realmente o Espírito Santo movendo o coração delas, porque é o Espírito Santo que convence do juízo, do pecado e da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. Então, temos que ter esse ambiente apropriado para Jesus Cristo cumprir essa promessa. Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles ficaram no propósito. O propósito era ter uma nação onde Jesus Cristo veio nascer. Hoje, fiquemos também no propósito, fazendo discípulos, para que todos que hão de ser salvos sejam salvos, para o Senhor despontar com poder e glória, cumprindo a maior promessa de todas. Levar-nos para uma cidade onde não haverá sol nem lua, porque o brilho dessa cidade é Jesus. Estou no capítulo 28, mostrando que Deus se apresentou, capítulo 28 de Gênesis, que Deus se apresentou a Jacó, confirmando tudo que tinha prometido a Abraão e a Isaac. A promessa se cumprindo. E aqui nós vemos, no versículo 18 desse capítulo 28, que na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, e ao lugar, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, esse lugar antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Está aqui a confirmação do dízimo antes da lei. O dízimo não depende de lei. O dízimo é de todo o coração que entende que não tem nada, não é nada sem Deus. Qualquer pessoa que entende que veio de Deus, que deve viver para Ele e esperar um dia estar com Ele, tem toda a disponibilidade, toda a alegria de devolver para o Senhor a 10ª parte.
E o que aconteceu com Abraão? Não havia lei, mas Abraão fez isso. Vocês já estudaram isso conosco. E agora está vendo também o Jacó, neto de Abraão, fazendo a mesma coisa e confirmando, mais uma vez, o propósito do dízimo na nova aliança também. Continua no antigo e continua na nova aliança, porque o sentido do dízimo é vir com adoração, e o Senhor só procura adoradores. Quando você entrega, quando você devolve o dízimo, está sendo um ato de adoração também. E, portanto, não tem como a gente depender de lei. Depende de ser um adorador, alguém que ama a Deus, que reconhece que Deus é o dono de tudo, que Jesus Cristo, na nova aliança, ele nos comprou. Nós não somos nossos, somos dele, então nosso dinheiro também é dele. E aqui na antiga aliança, você já vê o coração disponível de Jacó, reconhecendo também que tudo que ele era de Deus. Como ele chegaria a esse ponto se não fosse Deus? Foi Deus que escolheu o seu avô Abraão, escolheu o seu pai Isaac, escolheu a ele também. Então ele estava dependente de Deus. A graça do Senhor não começou quando Jesus chegou na terra. A graça do Senhor começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus, em vez de matar o homem, deu chance dele continuar vivendo e disse que haveria de enviar a Jesus Cristo, aquele que nasceria de mulher e estaria esmagando a cabeça da serpente. Glórias a Deus. Aqui nós temos o finalzinho do capítulo 28, e sabendo que é mais uma lição para nós, ficarmos firmes com o Senhor na nossa aliança. E Jacó está fazendo isso, firme com o Senhor. Está indo para onde? Está indo em busca da parentela para ter uma mulher de acordo com como era dito pelo nosso Deus, que não tomasse mulher cananeia, mulher estranha, mas sim da sua parentela. Então ele está firme na aliança, firme no propósito, e recebendo a visitação do Senhor, a confirmação do amor de Deus, e devolvendo dízimo para o Senhor, como um reconhecimento que deveria estar sempre adorando ao Senhor. Nada melhor para adorar do que você entregar aquilo que é mais difícil, o dinheiro. Muito difícil, não é? Você vê que as pessoas, não, eu vou dar o dia todo hoje lá no templo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas quando se trata de entregar, devolver o dízimo, devolver os tributos, tudo que Deus está marcando na Bíblia que é para fazer, para a obra dele, para o reino dele aqui na terra, pronto. Chega nesse ponto aí, o homem empaca, fica empacado. Mas Deus vai desempacar todos aqueles que estiverem travados nessa área, porque vão estar reconhecendo que não são nada, não tem nada, fomos fomos redimidos pelo Senhor. Deus viveu o tempo, Deus mostrou o tempo todo aqui, está mostrando o tempo todo aqui o ato de redenção dele na Bíblia, e nós vamos estar convencidos pelo Espírito Santo que não somos nós, somos de Deus. Bem, vamos encerrando o capítulo 28, na certeza de que Deus vai continuar trabalhando no capítulo 29 e nos capítulos seguintes, e cada dia mais nós vamos estar bem apegadinhos com Jesus, porque Jesus é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Quem ama a palavra realmente está demonstrando o amor a Jesus Cristo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, então o amor à palavra é o amor a Jesus. Não vamos ter dificuldades de entender isso. Entendendo isso, nós teremos o Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, numa prosperidade sem igual, que nunca houve. Teremos os melhores anos do ministério, os melhores momentos do ministério, o momento de mais intimidade com Deus, vivendo a palavra todos os dias, não somente lendo juntamente com o nosso discipulador, o nosso discipulado, mas diariamente em nossas casas, 3 capítulos, para que dentro de um ano a gente tenha lido 1.189 capítulos da Bíblia com muito prazer, com muita alegria, porque isso nos faz ficar bem mais perto de Deus. A palavra é Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre.
Amém. Louvado seja